Olá pessoal, meu nome é André e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Se é a sua primeira vez por aqui, não deixa de curtir o nosso vídeo e de assinar o nosso canal, tá bom? Como vocês já sabem, o canal Mosaicos e Miscelâneas tem vários projetos e o principal deles é o projeto Ler para quem não pode ler. Nesse ano nós iniciamos um projeto novo, que é a leitura do livro O Dom Casmurro. Hoje eu vou fazer a leitura de alguns capítulos, mas se você ainda não assistiu a leitura dos capítulos anteriores, aqui no canal você vai conseguir encontrar uma playlist com todos os capítulos e as análises dos capítulos, tá bom? Aliás, as análises estão excelentes. Vamos começar a leitura? Bora lá. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha os olhos nele. Ele voltara os seus para o lado da barra, como insistisse. É tarde, disse ele. Mas, para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar com a sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras não me quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo afora. Vá para as leis, se tal é sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também a seu tio. Eu hei de falar. Pegue-se também com Deus. Com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu, apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avoaçando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água, e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o senhor quiser. Não blasfeme. Deus é dono de tudo. Ele é, só por si, a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade, que eu não faço outra coisa, uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis. As leis são belas, sem desfazer da teologia, que é o melhor de tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de ir estudar leis fora daqui? Melhor é ir logo para alguma universidade e, ao mesmo tempo que as estuda, viaja. Podemos ir juntos. Veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo. Ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias e andar com você de um lado para o outro. As leis são belíssimas. Está dito. Pede à mamãe que não me meta no seminário? Pedir, peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Você não imagina o que é a Europa. Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma de suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com a possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho, estamos a bordo. Capítulo 27. Ao portão. Ao portão do passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário, tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto! Chamo-me Bento, acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28. Na rua.
José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso, fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa, para si comprou um 20º de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e passou a falar pausado, com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos, até entrarmos no ônibus. Capítulo 29. O Imperador. Em caminho, encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria essa ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, a mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador! É o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar. Mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então, o imperador todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem, os sonhos são muitas vezes confusos, pedia à minha mãe que me não fizesse padre. E ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina! Por que não lhe manda ensinar medicina? Uma vez que é o agrado de Vossa Majestade, mande ensinar-lhe medicina, é uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso de dar a saúde aos outros. Conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo. Quero, meu filho, Sua Majestade manda. E o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía acompanhado de todos nós. A rua cheia de gente, as janelas atopeadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda: a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Arioto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais do que um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão de minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos. Tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar essas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor! O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou.
e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci. A princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se dele. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. E já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isso em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando para si obter um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que apesar do aviso fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isso, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez no palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava a tocha comum, outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as 2 varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão de risope e campainha nas mãos. Saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas, passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. Tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa. Talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma.
complicada da lembrança de minha mãe. Doeu-me mais. E, quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém me dizer: "Não chore assim." A imagem de Capitu ia comigo. E a minha imaginação, assim como lhe atribuía lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via-a escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: "Não ria assim!" Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor. O peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam, cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha. E, apesar, mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Bom, pessoal, diferente das outras pessoas que fizeram as suas leituras até agora, é a primeira vez que eu tô lendo Dom Casmurro. Eu tô lendo junto com vocês mesmo, acompanhando as leituras aqui no canal e as análises que estão acontecendo depois das leituras. Inclusive, análises excelentes. Eu recomendo muito, principalmente para quem vai prestar vestibular, ou tá pensando em prestar vestibular, ou para quem gosta de literatura, tá? Eu tenho os meus próprios problemas com o cânone brasileiro, e aí por esse motivo talvez eu não tenha lido, mas de fato o livro é excelente, a narrativa é excelente. E aí eu talvez chova um pouco no molhado de dizer algumas coisas que o pessoal já disse até aqui, mas eu acho muito interessante dizer, lembrar sempre que quem tá contando a história é o próprio Bento. Então assim, apesar de ele tá contando uma história que ele viveu, o ponto de vista é sempre o dele. E aí ele pode estar manipulando, ou a própria mente dele pode manipular a história a partir daquilo que ele acredita que foi verdade ou não. Fica aí algo pra gente pensar a respeito. A Daniela, no vídeo anterior, já fez um comentário que eu acho que todo mundo sabe, que o grande mote da história é: e aí, Capitu traiu ou não Bentinho? E aí, lendo a história e vendo como tudo gira em torno daquilo que ele acredita, a gente dá para tirar aí as nossas próprias conclusões a respeito do assunto. Nesses capítulos que eu li, principalmente, conta um pedaço da história onde ele está tentando convencer o José Dias a ficar do lado dele. Então, ele conseguiu criar uma ideia e pensar a respeito de como fugir do seminário e como trazer o José Dias pro lado dele. E o José Dias ficou muito animado, né, de poder viajar com ele, de ir para a Europa. Então, na prática, o José Dias está mais interessado no que ele pode conquistar com isso do que qualquer outra coisa. Pelo menos esse é o ponto de vista do narrador. Em seguida tem ele lembrando de um sonho onde ele imaginava que o próprio imperador ia pedir para a mãe dele para que ele fizesse medicina, e aí vale lembrar que a ideia original era pensar no direito, mas aí vem ele pensando na medicina, porque no Brasil existe, no Rio de Janeiro, no caso, existia uma boa escola de medicina e ele não precisava ir embora e deixar a Capitu ficar longe dela. E é bem interessante, né, ele ficar imaginando e a gente ser levado para a época e entender quais eram as importâncias das pessoas que viviam nessa época. Então, o quanto o imperador era importante, né? Então, o imperador ia passar, o ônibus parava, as pessoas se ajoelhavam na rua, e logo em seguida, o Santíssimo, né? Então, o sino toca,
avisando que o Santíssimo vai fazer a extrema-unção de uma doente, e aí tudo ao redor para, porque a igreja tinha muita importância ainda no século XIX, então tudo para ao redor da igreja, e aí ele sente um pouco dessa importância, dessa imponência, quando ele consegue ficar lá segurando a vara, né? E o quanto isso é gostoso, se sentir importante, as pessoas olhando para ele, a inveja dos moços da mesma idade dele, é muito legal ver isso. E a contrapartida, o pai da Capitu, o seu vizinho, que queria muito pegar uma das varas, mas aí com toda a trama do José Dias, ele não consegue pegar das varas e se sente humilhado de ter que carregar uma simples tocha durante todo o trajeto de ida e vinda. Com relação às vivências dele, da Capitu, esses últimos capítulos falam mais de como ele vai conseguir tentar fugir do seminário, que é tão importante, mas aí tem aquele momento que ele lembra da Capitu de uma maneira desejosa ou de uma maneira carinhosa, e aí começa a verter em lágrimas por conta de todas as emoções que ele tá vivenciando, né? E é muito... bom, é tudo muito legal. Eu gosto muito das análises anteriores, eu queria fazer só um pequeno comentário, de tentar, da gente lembrar que ele só entendeu que ele gostava da Capitu quando ele ouviu o José Dias falar disso. Ele só entendeu que ele amava e queria a Capitu quando o José Dias falou disso. O que é muito interessante, né? Pensar que foi aquela conversa que acendeu isso nele tão repentinamente. O que foi esse gatilho, né? Por que ele quis que isso se tornasse tão verdade para ele? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. A minha análise não é nem um pouco técnica, é mais de leitor mesmo, e eu tô curtindo a leitura. E continuem aqui, assistam aos próximos capítulos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.